Não, vou só pegar a carona na legitimidade aqui, porque o Marcelo gosta muito do tema e eu também sou muito preocupado com isso realmente. O fato da gente de considerar a Constituição um documento importante é porque a gente tem informação jurídica aqui, a gente vive em um Estado democrático de direito, mas não significa que ela também seja definitiva. Sim. Muito importante a gente ter aqui. Então, assim, desde que legitimamente, né, de maneira civilizada, democrática, jurídica, área, não é? A gente poder aqui trabalhar, pô, vamos repensar, porque eu acho que já está na hora da gente pensar uma nova Constituição. Ótimo. Que isso seja feito, né, naturalmente, com muito cuidado, depois de uma longa discussão pública. Vamos lá, vamos falar que a gente está passando aqui, estamos à beira de uma reforma fiscal. Quantas informações públicas que já tivemos sobre o que vai de fato acontecer? Quantas vezes o povo foi chamado para opinar? Quantas vezes nós já tivemos aqui audiências públicas com o Legislativo, o Parlamento, o Congresso Nacional estava todo dia colocando ali nos letreiros eletrônicos dos principais outdoors digitais aí, né? Não. Então, quer dizer, como nós vamos de fato? Então, assim, fazer novas escolhas nesse sentido é muito preocupante, porque, né, se tiver que fazer uma nova Constituição, a gente não conhece nem a nossa. Não, sinceramente, eu falo isso muito sinceramente, que quando eu chego, por exemplo, na tributação e orçamento, que eu tenho que falar sobre, às vezes, algumas questões ligadas à questão, no caso da ciência política, sobre a natureza contraprestacional e a não contraprestacional de determinada questão tributária, a própria questão da ordem econômica, que teria que ser baseada pelo menos do ponto de vista constitucional, né, fundada na valorização do trabalho humano e não o inverso, por exemplo, né, e tal, enfim. Lembrar que o pai do liberalismo, por exemplo, assim, clássico lá, que a gente estudou lá em ciência política mesmo, Mollet, né, no parágrafo 27 diz o seguinte, olha só, a propriedade deriva do trabalho, eu estou falando liberal e tal, mas é um liberalismo bem diferente, titulei, é britânico e tal, porque na verdade o liberal lá de repente é o conservador e tal, enfim, né, a gente entra nessas conversas assim, né, mirabolantes às vezes, mas e ele fala assim, mas desde que haja terra para todos. Então, assim, mas essas. E não necessariamente de uma reforma agrária, pelo amor de Deus, não é isso, entende? É porque esses pontos precisam ser dialogados. A sociedade civil, não é? O cidadão, por isso que eu comecei parabenizando vocês, precisam ter conhecimento para poder fazer as escolhas, se não as mais acertadas, as menos equivocadas, pelo menos, não é? Para compreender de fato o que está em jogo, né? O que ela precisa fazer, porque o conhecimento ele nos ajuda não só a antecipar cenários, mas a poder ter um pouco mais de tranquilidade em relação ao do que estamos falando, sobre o que estamos tratando e tal. Então, assim, porque a segunda pergunta de vocês é muito essa parte, né? Os desafios mais urgentes que a Constituição tem. Então, assim, ela é um documento definitivo? Não é isso que se quer dizer, né? Em momento algum. Aliás, até assim, queremos muito que vocês nos provoquem, tanto quanto possível. Aqui estamos aqui para isso. Mas pegando carona na fala do professor do Marcelo, da questão da legitimidade. Que quer dizer, só vai acontecer se realmente a sociedade civil, né, puder participar desse processo, se a gente tiver conhecimento, né, o que é uma reforma fiscal, que a gente está vendo agora, por exemplo, né, e não está acontecendo, né, e vão mexer na Constituição, e aí tem para um lado, tem para o outro. Como o Marcelo falou, a Constituição, até certo ponto, ela procurou conciliar os dois propósitos. Você tem na ordem econômica, lá no 170, dos mesmos incisos, você vem falando lá sobre, ao mesmo tempo, livre concorrência, não é? Ligado lá à livre iniciativa, que está lá, inclusive, tá nos tais, defesa do consumidor, não é? E a valorização do trabalho humano. Então, quer dizer, na ordem econômica, significa dizer o quê, em certo sentido? Assim, vamos tentar fazer com que isso seja possível, né? Assim, fazer uma composição sem radicalismo, né? Porque qualquer polaridade, ela no mínimo sugere um desconhecimento. Algumas concessões precisam ser feitas não do ponto de vista da leniência, mas do ponto de vista da construção. Porque ninguém é igual a ninguém. Essa é uma das marcas fundamentais. Então, para poder ser legítimo, todo mundo ser ouvido e até certo ponto, essas pautas poderem